partir do versículo 16. Encontraram? Vou ler então. O título é Missão do Profeta. Passados esses 7 dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, estabeleço-te como sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo saindo de minha boca, tu lhe transmitirás de minha parte. Se digo ao malévolo que ele vai morrer, e tu não o prevines e não lhe falas para pô-lo de sobreaviso em razão do seu péssimo proceder, de modo que ele possa viver, ele há de perecer por causa de seu delito, mas é a ti que pedirei conta do seu sangue. Contudo, se depois de advertido por ti, não se corrigir da malícia e perversidade, ele perecerá por causa de seu pecado, enquanto tu hás de salvar a tua vida. E quando um justo abandonar a sua justiça para praticar o mal, e eu permitir diante dele algum tropeço, ele perecerá. Se não o advertires, ele morrerá por causa do seu delito, sem que sejam tomadas em conta as boas obras que anteriormente praticou. E é a ti que pedirei conta do seu sangue. Ao contrário, se advertires ao justo que se abstenha do pecado, e ele não pecar, então ele viverá, graças à tua advertência, e tu assim terás salvo a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, Deus vem falar da missão do profeta. O que é um profeta? Profeta é uma pessoa chamada a ser uma boca de Deus na terra. Uma boca de Deus onde ela vive. As pessoas pensam que profeta precisa estar com o microfone na mão, precisa estar num palco, num palanque de uma igreja. Não precisa. Profeta está no dia a dia. Deus aqui está levantando profetas no nosso meio. É por isso que Ele deu essa palavra, porque você é um profeta. E todos os que estão aqui presentes ouvindo essa pregação estão chamados a essa missão. Qual é a missão? A missão é levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus. Mas qualquer palavra? Não. Aqui fala da advertência. A advertência. Porque nós, quando estamos em Deus, somos luzes. E Deus, Ele olha para esse mundo de trevas, para o meio dos rebeldes da nossa casa. Muitas vezes os rebeldes estão entre a nossa família, estão entre o nosso meio. Aí Ele escolhe você, uma pessoa para ser o canal que Ele vai usar para atingir os outros. Você é esse canal que Deus quer te usar. E é necessário deixar-se usar por Deus. Veja que Deus fala: logo que tu ouvires um oráculo, ou seja, uma palavra saindo da minha boca, você transmitirá. O profeta, ele tem que estar com o ouvido dele na boca de Jesus Cristo. Jesus tem que falar, ele tem que escutar, pela vida de oração que ele tem. O coração do profeta, ele tem que estar cheio da palavra de Deus. E se o coração do profeta não estiver cheio da palavra, ele vai estar cheio de outras coisas que não é Jesus Cristo. Hoje o profeta é chamado a deixar a palavra de Deus curar o seu coração, curar o seu afastamento dele. Por algum sentimento, nós nos afastamos dessa palavra, por desleixo, por negligência, por preguiça.
por comodismo. E não tem idade para ser profeta, viu? Não tem idade. Deus está nos chamando. E Deus está falando o seguinte, que Ele quer falar com as pessoas na sua boca. Você, olha a responsabilidade e o dom maravilhoso que Jesus está derramando. Quer fazer de você Ele no mundo. Imagine se fosse Ele no seu lugar. O que Ele falaria para as pessoas? É isso que Ele quer fazer. Ser esse canal. Mas você não precisa ir para a missão na África para você ser um profeta, uma profeta. Você não precisa esperar alguém te convidar para pregar. Você não precisa ir lá no hospital, ir no morador de rua, ir no drogado. É para sermos profetas no meio aonde vivemos. Daqui até o metrô você tem que ser profeta. Do metrô até o seu serviço, você tem que ser profeta. Voltando da igreja para casa, seja profeta. Dentro da igreja, seja profeta. É um engano a gente pensar que os justos da igreja não caem. Aqui está falando que o justo cai. E Deus falou, tu vai ouvir primeiro a minha palavra, vai escutar, vai ser uma pessoa de oração para aprender a escuta de Deus. E depois você vai transmitir o que eu colocar. Mas Deus não fala com uma voz assim, audível, como a nossa, fisicamente audível. Ele vai falar internamente com você. E no momento da oração, só tirando o Alexandre, tirando eu, só uma pessoa proclamou o que Deus colocou no coração dela. Mas teve outros que Deus também depositou a sua palavra. Teve outras pessoas. E aqui Deus está falando para eu e você não aceitarmos e não sermos coniventes com o pecado dos outros. Pode ser uma pessoa amiga, pode ser da minha família, pode ser um colega de trabalho, pode ser um irmão da igreja. Não seja conivente, não seja cúmplice do pecado. E como eu vou deixar de ser cúmplice? Advertindo, exortando. Vamos supor, você chega lá na sua casa, estão assistindo um programa imoral na televisão. Tenha coragem de falar. Os olhos que veem essas indecências nunca vão contemplar a face de Deus nos céus. Fale. Fale. Existirão modos que ofenderão muito a nosso Senhor. E se alguém muitas vezes vem cobrar de você na sua família, falar mal da sua vida em Deus, tenha coragem de dizer: como tu ousas vir tirar o cisco do olho do teu irmão quando tens uma trave no seu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho para enxergares bem na hora de tirar o cisco do teu irmão. Isso é Jesus quem disse. Isso é Jesus quem falou. Temos que ter coragem. Coragem de advertir o pecador. Se você chega em casa, tem pessoas da sua família que vão na igreja e que estão com conversas maliciosas, estão fazendo coisas que não é de Deus, enchendo a cara. Primeiro, nós não podemos ser assim, para termos autoridade como profetas. Mas tenha coragem de dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem comunga Jesus não pode falar palavrão. A boca na qual entra Jesus Cristo não pode sair palavrão dela. Temos que ter coragem de advertir os nossos irmãos. Porque aqui diz, se ele ouve a tua advertência, ele vai pensar. E vai mudar de vida. E você vai ter salvo a vida dele pela palavra de Deus dita pelos seus lábios. Mas se ele não ouve, ele não vai mudar. Você não deu a chance dele voltar atrás, dele escolher um caminho diferente.
Não importa quem seja a pessoa. Se Jesus te coloca lá no seu serviço, pessoas que estão brincando com o nome de Deus, com o nome dele, fazendo piadinha, tenha coragem de falar. Tenha coragem. Com Jesus não se brinca. Agora, se ele vai ouvir ou não, problema dele. Deus está falando. A sua missão é falar. Dar a chance dele voltar atrás. Se ele não quiser voltar, você salvou tua vida. Mas ele não. Ele vai perecer consciente da sua falta. Consciente. E aqui também fala a respeito do justo que cai em alguma pedra de tropeço. Muitas vezes nós estamos vendo nossos irmãos na igreja se afastando de Deus e estamos com respeito humano no coração. Aquele medo de falar, ai, e se eu ofender ele? Será que ele vai gostar? E se ele virar a cara para mim? Mas Jesus Cristo está mandando você testemunhar e falar, meu irmão, se você está em pecado grave, não comungue, não faça isso com você. Você está caindo na desgraça de Deus, não na graça. Você está se condenando. Confesse, limpe seu coração. Prepare um trono para Jesus adentrar na comunhão. Não faça de qualquer jeito. É Deus. A pessoa vai entender. E se não entender, não tem problema se não entender. Você fez com amor, com carinho. Fez com zelo. Porque hoje em dia as pessoas não sabem o que é amor. Acha que amor é passar a mão na cabeça e falar pode tudo. Isso não é amor. Deus coloca um limite, o pai coloca um limite para o seu filho. A mãe coloca um limite para ele não tropeçar lá na frente. Eu e você também temos que avisar os irmãos do limite de Deus, porque eles vão ser cobrados. E eu e você também seremos cobrados, se temos conhecimento de que ele está no pecado e não sacudimos ele para ele sair. Quantas casas, eu dou testemunho aqui, quantas casas nós fomos e nós falamos contra as novelas, porque só tem imoralidades, adultério, mentira, homossexualismo, traição, adultério. É isso que eu quero na minha vida? Então eu tenho que tirar isso da minha vida. Sabe o que as pessoas diziam? Que a gente entra na casa de uma pessoa e tem que falar até da vida da pessoa muitas vezes. É delicado. Mas as pessoas falaram. Nós precisávamos ouvir isso. As verdades de Deus. É o que acontece quando proclamamos a palavra. Dom Bosco teve um sonho. Que ele viu o inferno. E ele via vários dos jovens que ele cuidava sendo puxados por uma corda para o inferno. Todo mundo sendo puxado. E no meio do caminho tinha facas para o jovem pegar e arrebentar a corda. E aí o anjo falou, você sabe o que são essas cordas que estão levando os jovens para o inferno? É o respeito humano. O respeito humano está arrastando. E tem aqui uma corda da meditação, uma faca da meditação para ele cortar a corda, uma faca da palavra de Deus, a outra faca é a oração, para eles se livrarem desses laços. Nós com medo, só que o Papa Leão XIII fala, a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Porque se os filhos de Deus abrissem a boca no mundo, não estava assim. E nós somos chamados a abrir a nossa boca, porque Jesus disse, se deres testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho de ti diante do Pai. Mas se me negares, se você vê o seu irmão no erro e fala, eu não tenho nada a ver com isso, cada um faz o que quer.
É pecado por omissão. Temos que ir lá e falar para ele. Aquele que está bêbado, pare de beber, você vai se matar. Tire o cigarro da boca. Jesus tem o poder de te libertar. E se de repente uma dessas pessoas que está no erro for o sacerdote? E se for o padre? Olha só que coisa, e se for o padre? Todos erram, todos pecam. O Papa diz, eu também peco, e se confessa. Então nós devemos exortar também. Chamar o padre de canto, porque Jesus fala, se teu irmão pecar, chama-o em particular, só você e ele, e corrige. Se ele ouvir, você terá ganho o seu irmão. Chamar, padre, como que as pessoas acabam de comungar Jesus e vão tomar pinga na barraquinha da igreja? Senhora, Jesus fica triste com isso, padre. Temos que ter coragem de sermos essas luzes. E por isso que Jesus quer exercitar esse nosso dom aqui, em grupo. Já começar desde já o dom da profecia, porque o profeta ele escuta e ele proclama o que ele escutou. Mas se ele não escutar nada, ele não pode falar nada. Mas aquele que escutou a voz de Deus, mas será que é da minha cabeça? Bate essa dúvida no coração. Será que isso que está vindo para mim é da minha cabeça? Se você estiver num grupo, é muito fácil você saber. Pede confirmação. Fala, Senhor, confirma isso para mim. Na mesma hora que você falar, eu te garanto, Jesus vai fazer alguém abrir a boca e dizer, tem outra pessoa com uma palavra aqui para falar. E aí você tem que tomar posse, tomar coragem e dizer a palavra que veio. E acreditar. E ter fé para começar a ser profeta. Não devemos ter medo. Os maus não têm medo de ser maus. Eles não têm medo de ser radicalmente do pecado, radicalmente do ódio, radicalmente das imoralidades, das pornografias. Eles não têm medo disso. E eu e você temos medo de sermos modestos, simples, porque Jesus falou, sede simples como as pombas. Simples. Temos medo de proclamar a palavra. Hoje Jesus te dá coragem. Tenha coragem de falar. Tenha coragem. Ele está dizendo, abra a boca e fale. Não tenhas medo, eu sou contigo. Estas palavras são minhas. E o Espírito Santo agora ele quer fazer uma coisa toda especial com a gente. Ele quer que a gente abra a boca e deixe ele falar. Deixe ele falar. Não é você que vai falar. Eu não sei o que dizer. Eu também não sei o que dizer. Mas o que vier a gente fala. O que vem do coração. Mas é isso, Jesus? É isso ou não é? Mas é a única coisa que está vindo. E Jesus está mandando falar. Fale. Fale. E o outro vai poder dizer para você. Como eu precisava dessa palavra. Que bênção a sua palavra. Fale. 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 Então agora nós vamos fazer um momento de oração, exatamente pedindo que esse Espírito Santo venha e manifeste em nós esse dom que Ele já derramou. Porque Ele está batendo, Ele está toc, 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 toc. Aquela palavra está batendo, ela quer ser posta para fora. O coração está querendo pôr para fora. E Jesus quer que ponha para fora. E agora nós vamos ter a oportunidade de fazer isso.